Vamos refletir hoje no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 8, versos de 11 a 13, que diz assim: Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Eu vou recorrer também a um trecho do evangelista Mateus, que também narra esse episódio, no capítulo 16, versos de 1 a 4. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que ele lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Mateus, então, ele dá mais detalhes sobre a fala de Jesus aos questionamentos dos fariseus naquele dia. Vamos, portanto, comentar sobre o tema de hoje à luz dos textos lidos e outras referências. Lembramos que Jesus vinha em uma jornada bem intensa, realizando inúmeros sinais poderosos da parte de Deus, cumprindo, afinal, os objetivos determinados para a sua missão aqui na Terra, que, conforme profetizado por Isaías, ele foi ungido e enviado para levar as boas novas aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Infelizmente, os fariseus, que eram estudiosos das Escrituras, mas cujos corações estavam cheios de altivez, eram incapazes de compreenderem o real sentido delas. Por isso, não aceitavam que essa profecia se cumpria na pessoa de Jesus Cristo. A origem de Jesus aqui na Terra se deu de forma muito simples, aos olhos humanos. Foi criado e cresceu em Nazaré, uma cidade das mais pobres de Israel. Seu pai humano era um artesão, carpinteiro, sua mãe era do lar, eles não tinham absolutamente nenhuma posição de destaque na sociedade. A comunidade onde eles moravam era composta de pessoas de ocupação simples também, como pescadores, etc. Eram pessoas iletradas, não tinham sequer acesso às formas de educação instituídas na época e eram de baixa condição social. Mas essa foi a vontade de Deus, quebrando falsos paradigmas. Jesus veio do povão mesmo. O Filho de Deus vivendo feliz, em uma família feliz, tementes a Deus, reconhecendo o verdadeiro sentido da vida, embora não tivessem uma vida abastada. Sem apego a bens materiais, mas conscientes de que os planos de Deus eram infinitamente maiores do que os prazeres desta vida limitada. Pessoas do povo ainda aguardavam a esperança da redenção prometida. Porém, os líderes religiosos tão somente se gabavam de sua posição, entre aspas, privilegiada na população. E consideravam os melhores, esperando um Messias político e não alguém que viria para estabelecer o reino de Deus, que não é deste mundo. Diante disso, quanto mais ouviam falar dos feitos maravilhosos de Jesus, parece que suas mentes ficavam cada vez mais cauterizadas e se fixavam no desejo de eliminarem Jesus. Os textos de Marcos e Mateus mencionam que os fariseus foram até Jesus para submetê-lo a um interrogatório e colocá-lo à prova,
talvez com a desculpa de investigar de quem se tratava, né, aquela figura tão impressionante, e encontrar algo que o acusasse e o condenasse à morte. Só que na primeira pergunta, eles já tiveram que parar o seu ensejo. Eles pediram que Jesus mostrasse a eles um sinal do céu para saber se ele era realmente enviado por Deus, né? E assim detectarem alguma coisa que pudessem apontar como transgressão. No entanto, Jesus foi determinado na resposta, que precedeu inclusive uma explicação óbvia, pois ele bem sabia quais eram as intenções, né, daqueles fariseus, nem um pouco honestas. Então Jesus primeiramente disse: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. De manhã vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Poxa, vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Tendo dito isso, ninguém teve mais o que falar e ele se retirou dali. Que sacada de Jesus, hein? De uma sabedoria incrível. Eles pediram um sinal do céu e algo que era muito comum, as pessoas interpretarem se o tempo seria bom, ensolarado, se ia chover, observando, né, o aspecto do céu, claro, do primeiro céu, né, o que é visível aos olhos humanos. Não havia satélites, não havia serviços de meteorologia, mas o ser humano, na sua inteligência dada por Deus, sabia observar e interpretar condições do meio ambiente para poderem realizar suas atividades da melhor forma. A questão do tempo era uma delas. Agora, os fariseus, estudiosos das escrituras, né, que trazia lá os escritos de Moisés, dos profetas, eles deveriam conhecer, além dos sinais físicos e naturais da criação, eles deveriam conhecer e saber interpretar os sinais dos tempos, revelado nas Escrituras, como Jesus, inclusive, questionou admirado. Então, ele deu uma dica. O sinal de Jonas, nada mais que isso. O sinal de Jonas já diz tudo. Então, vamos relembrar a história de Jonas. Há um livro no Antigo Testamento que conta a história de Jonas e sua missão, né, a Nínive, né, aquela grande cidade chamada Nínive. Deus o enviou a essa cidade cujo povo estava corrompido, rebelde. Eles precisavam ouvir uma mensagem de esperança e de salvação para que pudessem se arrepender dos seus pecados e mudarem suas atitudes más. Jonas não quis obedecer à ordem de Deus, achando que aquele povo não merecia conhecer Deus, e fugiu para outro lugar em uma embarcação. Porém, em alto mar veio uma grande tempestade, que estava prestes a fazer o barco arrebentar. Os marinheiros entenderam que aquilo estava acontecendo por causa de alguém que estava ali indevidamente, então eles resolveram lançar sorte para descobrir quem era esse alguém. E a sorte caiu sobre quem? Jonas. Quando ele foi questionado, né, sobre quem ele era, o que ele fazia ali, ele foi sincero, ele se identificou como adorador do Deus criador dos céus, da terra e do mar. Os marinheiros ficaram ainda mais apavorados, perguntando a Jonas o que eles deveriam fazer para que aquela tempestade se acalmasse. Jonas compreendeu sua falta e disse a eles que os jogassem ao mar e então a tempestade se acalmaria. Mesmo assim, os marinheiros tentaram remar e clamavam a Deus, né, que não impusesse neles a culpa de Jonas. Até que não teve mais jeito e eles tiveram realmente que lançar Jonas ao mar e aí sim a tempestade se aquietou. Jonas, né, por sua vez, foi engolido por um grande peixe, mas não pereceu. Ficou naquela condição por 3 dias e clamou a Deus por misericórdia. Deus ouviu o seu clamor e fez com que o peixe o devolvesse na praia. Assim, Jonas foi salvo da morte e teve uma nova oportunidade para obedecer à ordem de Deus. Ele foi então a Nínive, pregou àquele povo, o povo se arrependeu e abandonaram seus maus caminhos. Que final será esse em relação à missão de Jesus? Vamos lá. Primeiro, Jesus veio para trazer boas novas de salvação e muito mais, como já mencionamos anteriormente. Outra coisa,
também ele veio para que nós recebêssemos por direito a salvação, né? O que ele fez? Ele morreu e o seu corpo permaneceu morto por 3 dias na terra, assim como Jonas também 3 dias lá no interior do peixe. Ao 3º dia, porém, ele ressuscitou porque ele venceu a morte, né? Assim como Jonas também se arrependeu, foi salvo, foi devolvido para cumprir a sua missão. Bom, a partir de que Jesus ressuscitou, todo aquele que nele crê recebe o direito de salvação da morte eterna. Bem, é o mínimo que nós podemos fazer de analogia, né, deste sinal de Jonas, que já diz tudo. Será que quando Jesus morreu e ressuscitou, caiu a ficha para alguns que ali estavam interrogando Jesus? Porque certamente, naquele momento, embora não tenham conseguido continuar o interrogatório, seus corações continuavam endurecidos na incredulidade. Eles eram tão cultos intelectualmente falando, mas a sua intelectualidade não estava alinhada com as verdades das Escrituras, e sim com suas próprias interpretações falsas. Somos melhores que eles? Não, na verdade não. Somos todos iguais, né? Estamos todos na mesma condição, até conhecermos verdadeiramente Jesus e aceitarmos Ele, o qual está acessível a todos. Isso me faz pensar como o nosso coração é enganoso, a nossa mente é enganosa. Quantas vezes somos tão decididos em torno de uma falsidade que não conseguimos enxergar? Nesse sentido, inclusive, o profeta Jeremias escreveu: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E isso é desde sempre. Vem acontecendo desde o homem e a mulher lá no jardim de Deus, no Éden, e vem se repetindo em diferentes contextos na humanidade, era após era. Eu pergunto, como isso se aplica em nossos dias? O coração, ou seja, a mente do ser humano, continua enganosa, planejando e executando falsidades? A resposta é sim, provado pelos acontecimentos terríveis, a partir de intenções de ódio, corrupção, egoísmo e por aí vai. Mas sim, existe um mas. Graças a Deus existe um mas. Graças à fidelidade de Jesus Cristo existe um mas. Mas a nossa mente pode ser renovada, pode sair do engano e conter a verdade que é Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. O sinal pedido ali pelos fariseus naquele dia em que estavam com suas mentes cauterizadas, finalmente foi cumprido na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Creia nele. Receba-o como Salvador e Senhor pleno de sua vida. Em consequência, receba o dom do Espírito Santo de Deus e assim você saberá como renovar a sua mente. Sair da mentira, do engano, da falsidade. Seja libertado, seja libertada pela verdade que é Jesus. Passe a ter uma mente renovada em Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.